Um projeto de lei foi aprovado em Santa Catarina, sancionado pelo governador, para reforçar os pacientes de infarto. Pois Um apoio a mais, Fernando. Maristela. Vai disponibilizar esse projeto aí, um exame, Fernando, que detecta com mais agilidade, com mais facilidade, os pacientes que estão infartando ou que têm risco de infartar. E, além disso, esse exame vai ser oferecido pela rede pública de saúde. Um ganho a mais para aqueles que estão na fila por esse tipo de exame ou aqueles que ainda não sabem que podem precisar no futuro. Realmente, uma iniciativa importante para os pacientes de infarto. Essa lei foi criada pela deputada estadual Ana Paula da Silva, a deputada Paulinha, e nós vamos acompanhar agora como ele vai funcionar na prática, Maristela. Pois é, a Mar já conversou com ela e explica pra gente agora. Vamos ver. Quando a gente sofre um infarto, o nosso corpo libera uma substância, a troponina, que ela pode ser medida em cerca de 4 horas depois que o infarto começou. O que acontece na prática é que muitas vezes as pessoas vão para as unidades de saúde, não tem esse exame por perto, e aí a gente faz o eletro, porque é a ferramenta que o médico tem disponível, e tem gente que passa batido. Esse exame faz isso. Ele consegue identificar esse diagnóstico com mais precisão e ele é super baratinho, assim, não chega a R$10 por pessoa. A partir de agora, ele fica sendo obrigado a ser disponibilizado em todo o balcão de atendimento. Para ajudar na divulgação da lei, no próximo COSEMES, que vai ser... O COSEMES é a reunião de todos os secretários de saúde municipais do estado de Santa Catarina. De tempos em tempos, eles se encontram para decidir as políticas de saúde do estado. O próximo vai ser em São Bento do Sul, dia 12 de março, e nós vamos estar lá presentes fazendo uma divulgação dessa nova lei para que ela possa passar a, de fato, vigorar com a maior urgência possível. Boa notícia, então, aqui para nossa saúde, né? Eu tô aqui, gente, com o doutor Theo Fernando Bubi, ele é cardiologista e veio tirar as nossas dúvidas justamente sobre o infarto, que muita gente tem dúvida. Se você quiser perguntar para ele, já manda aqui para o nosso WhatsApp. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Doutor Theo, vamos lá então, infarto, né? A gente está falando aí uma boa notícia agora que vai facilitar, as pessoas vão ter mais acesso a esse exame para diagnosticar o infarto. O que é o infarto, doutor? O infarto é provocado por entupimento de uma artéria, né, no coração. O coração tem 3 artérias principais, a descendente anterior, circunflexa e coronária direita. Uma dessas 3, entupindo, ela vai provocar a perda do fluxo de sangue para uma determinada área do músculo cardíaco. Se isso for prolongado, esse músculo cardíaco acaba sofrendo uma necrose, ele morre e vai ser substituído por uma cicatriz. Isso é um risco de vida muito grande para o paciente. Mesmo que ele sobreviva a um infarto, ele vai ter uma deficiência de contratilidade do músculo cardíaco, da bomba cardíaca, que impulsiona o sangue para o corpo inteiro. Então, esse é o infarto, ele tem que ser atendido rapidamente. Normalmente, no atendimento imediato, né, quando o indivíduo tem uma dor no peito, né, dor no peito tipo opressiva, queimação, geralmente no osso do peito, aqui atrás do osso do peito. Esses são os sintomas mesmo? Esse é o sintoma. Ou em cima do estômago, né, na região epigástrica, ou com irradiação para o pescoço, os membros superiores. Né. Essa é a dor característica do infarto. A dormência na mão, no braço? Dormência nas mãos, suor frio, que normalmente acompanha por uma descarga adrenérgica, uma descarga de adrenalina muito grande, que é o organismo dando alarme que tem uma coisa muito grave. Né? Então, na vigência desses sintomas, num atendimento, seja numa emergência ou num pronto atendimento, os exames que tem que ser feitos, um eletrocardiograma, que pode dar normal no início, tá? Ele tem que ser seriado, faz um eletro, deu normal, faz outro, deu normal, faz outro, se der alterado, aí sim. E as enzimas cardíacas, que são substâncias que o músculo cardíaco libera quando sofre uma isquemia. Então, também nas primeiras amostras, na primeira, segunda hora, terceira hora, ela pode ser normal, né? Mas depois ela vai se alterar. Com a clínica típica do infarto, na frente de um profissional de saúde habilitado para esse diagnóstico. Com o resultado do eletro alterado e com a enzima alterada, está feito o diagnóstico.
esse paciente deve ser encaminhado rapidamente para um hospital que tenha atendimento especializado em cardiologia, para que ele possa fazer um cateterismo, ver aonde está entupido e, o mais rápido possível, desentupir essa artéria. Uhum. Doutor, sobre esse assunto, a nossa equipe conversou com um paciente que passou por isso, o Carlos Amorim, ele teve um infarto. A gente vai ver o caso dele e na volta a gente pode comentar também. Vamos ver. Imaginem ficar 4 dias infartado, passando mal, sem saber o que está acontecendo. Essa é a situação do Carlos, que hoje está aposentado, um pouco mais mas a história é sinistra. Carlos, como é que você descobriu que estava infartado? O que você estava sentindo que te incomodava? Na realidade, não era nada daqueles sintomas clássicos, né? Dor no peito, braço dormente, nada disso. Era uma dor diferente, parecia ser que tu tinha dor de cabeça, uma dor lombar. E depois é que eu fui descobrir que esses sintomas também eram de infarto. Só que eu só fui descobrir depois que eu fui para a SOS Cardio. Senão, e fiquei 4 dias com essa dor, com mal-estar, com sonolência, às vezes a pressão lá em cima, às vezes muito baixa. Quando eu realmente fui para procurar realmente o SOS Cardio, que eu fui descobrir o que era. Agora, antes de você ir para o SOS Cardio, você foi para o atendimento público de saúde, você chegou a fazer exame que deu negativo para infarto, isso? Sim, eu fiz o eletro e o eletro não acusou nada. Tanto que o médico de plantão me deu o remédio para a dor de cabeça e para a pressão que estava muito alta. Mais nada. Quando você foi para casa, depois de ter passado pelo eletro que não deu nada, você continuou sentindo algum sintoma que te incomodava? Continuou tudo. A pressão alta, depois no outro dia ela foi para 8/6, né? E aí eu só queria saber de ficar deitado. E as dores continuavam. A dor na cabeça, a dor lombar continuava. Como é que foi o atendimento aí quando houve a confirmação de que você estava infartado? Quais foram os procedimentos? Quantos dias você ficou no hospital? Eu fiquei 6 dias após a cirurgia, né? Mas quando eu cheguei lá no SOS Cardio e fiz o exame, o cara disse, parabéns, tu estás infartado, né? Eu fiquei assim, porra, mas como infartado, cara? Sabe? Não sou tão sedentário assim. Aí é que eu fui descobrir que estava com 99% de uma artéria entupida, né? Então, por isso é que deu esse... Ele já tinha dado uns meses atrás, antes disso tudo, um aviso. Ó, dá uma olhadinha porque a coisa não está muito legal. Mas, sabe aquela coisa assim, não, vou deixar para mais tarde, depois eu vou e tu não vai. Às vezes é fulminante. E o meu não foi, eu estou tendo uma segunda chance, né? Então vou aproveitar essa segunda chance, ver as minhas netinhas crescerem. Tá aí a importância de procurar um atendimento, de insistir, de fazer os exames, se estiver sentindo alguma coisa, algum sintoma. E a segunda chance do Carlos aí foi dada. Eu acho que muita gente pode ter uma segunda chance aí fazendo os exames corretos e principalmente um exame rápido. Tá aí, Márcia Nunes, então, doutor, trazendo pra gente um caso do Carlos, né, que ficou 4 dias infartando, demorou para ter esse diagnóstico, aquilo que você havia comentado. Às vezes faz o eletro, que é um exame que não detecta na hora, tem mais dificuldade, enfim, aí às vezes tem o diagnóstico incorreto, no caso dele, tomou remédio de pressão, de dor de cabeça, estava infartando. Isso pode acontecer normalmente? É comum isso acontecer, doutor? No caso do Carlos, tem os sintomas foram atípicos, né? Ele mesmo falou, não teve aquela dor típica, formigamento, não teve, né? Ele teve um sintoma mais geral. Dor na lombar, mal-estar, dor nas costas, tal, que também pode acontecer no infarto, né? Mas veja bem, quem atendeu a primeira vez pensou, tanto que pediu o eletro, né? Só que ele não repetiu o eletro, ele não deixou em observação e não repetiu o eletro 1 ou 2 vezes, né? Não pediu enzimas repetidas também. Os exames seriados são obrigatórios na suspeita de um infarto.
Se ele pensou em infarto, ele devia ter feito os Devia exames ter feito seriados, mais né? vezes. Uhum. Exatamente. O que aconteceu com ele? Ele tinha 90% da artéria ocluída, né? Provavelmente, quando ele teve o sintoma mais forte, a artéria ocluiu inteira. Ele fez um trombo dentro da artéria, tem uma placa de ateroma, ela se rompe e ali onde ela rompe forma um coágulo, entope a artéria. Pelo mecanismo de lise de trombo do próprio organismo, ele pode ter dissolvido aqueles 10% e o sangue conseguiu passar, por isso que ele conseguiu ir e voltar no hospital durante 4 dias, né? Porque ele tinha algum fluxo de sangue e os sintomas não progrediram como num infarto completo, né? Se ele não tivesse esses 10% aí para ajudar ele nesses 4 dias, né, que ele conseguiu... Poderia ter complicado a vida dele. O que poderia ter acontecido, Ele doutor? poderia ter sofrido uma arritmia grave e morrido numa parada cardíaca por arritmia ventricular. Poderia ter feito uma insuficiência cardíaca, dependendo da artéria comprometida, uma insuficiência cardíaca aguda, importante, edema agudo de pulmão, podia ter morrido. Né? Então, morte súbita, edema agudo de pulmão, né? Ou uma evolução de uma doença mais grave do músculo cardíaco ao longo do tempo. Tem participação dos nossos telespectadores pelo WhatsApp? Vamos dar uma olhadinha. O que o pessoal quer saber sobre infarto? A Daiane, ela mandou assim. Bom dia. Como saber se eu estou infartando? Eu tive trombose no pulmão. Acho que ela quer saber se até se tem alguma relação, né, doutor? Quem teve uma trombose, uma trombose pulmonar, né, ela provavelmente é uma trombofilia. É uma doença do sangue, né, que coloca a pessoa em maior risco de formar coágulos espontaneamente dentro de uma artéria ou de uma veia, né? Então, ela tem um risco aumentado de infarto. Então, se ela tiver dor no peito, né, dor em região epigástrica, irradiada para os braços, ou no dorso, como o Carlos teve nas costas e ficou confuso com um problema de coluna, né, acompanhado de outros sintomas sistêmicos, aumento súbito de pressão, queda súbita da pressão, né, suor frio, né, taquicardia, frequência cardíaca aumentada, a sensação de palpitação. Se nós juntarmos esses sintomas todos, normalmente tem um sintoma que é mais importante, que é o que o paciente fala. Mas ele tem que ser pesquisado para saber dos outros sintomas, né, que estão juntos. Estudar, analisar aquele caso, Estudar e né? analisar. Então, na presença de sintomas desse tipo, deve procurar uma emergência, né? Certo. Uma emergência geral tem condições de fazer o diagnóstico. Se for uma emergência especializada de cardiologia, vai ter mais condições. Mas muitas dores torácicas não tem nada a ver com o coração, a maioria delas, né? Seria uma epidemia de infarto. Aliás, a gente já tem, né? Já tem, né, doutor? O Marcelo perguntou assim, qual o principal sintoma quando infarta, né? Tá aí, o doutor está respondendo aqui agora pra gente os sintomas. E eu vou aproveitar a pergunta do Marcelo, doutor, pra gente tentar entender também o perfil, se existe um perfil, né, de pessoas, enfim, que é mais propenso. A gente escuta falar de que quem tem gordura abdominal tem mais chance de ter infarto. Isso é verdade? É verdade. Então, o perfil seria assim, um homem na 5ª e 6ª década, mulher a partir da 6ª década para frente, ela tem uma proteção, por causa dos hormônios, os estrogênios, dão uma proteção vascular maior do que a testosterona para o homem. Então, o homem tem doença ateromatosa de artéria mais frequente do que as mulheres. Mais precoce. Depois da 6ª década, a coisa empata, né? Mas isso não quer dizer que pessoas mais novas possam sofrer com infarto também, né, doutor? Pode sofrer infarto, né? E nessa época do ano, as pessoas novas que vão fazer atividade física de alta, né, gasto energético, alta intensidade, né, que aumenta muito a perda de líquido pelo organismo, aumenta a viscosidade do sangue, né, e esse sangue mais viscoso, se ele encontrar uma área com maior dificuldade para passar, ele acaba coagulando, né? Então, corredores de longa distância no verão, tome cuidado. Leve a garrafinha junto, tome mais água. Né? Tome muita água, né, doutor? Muita água, porque ele é um paciente de risco. Mas, assim, acima dos 50 anos, o homem é mais comum que a mulher até os 65, né? Obeso, sedentário, que tem colesterol alto, que tem glicose alta na corrente sanguínea, não precisa ser o diabetes declarado, mas a glicose acima de 100, ela já aumenta o risco, hipertenso, né? E são as pessoas que têm que tomar mais atenção, mais cuidado. Tem que tomar mais cuidado.
Doutor, para a gente encerrar, doutor Theo, a última pergunta, ó, alguém mandou, o Anderson, ele disse assim, é normal de vez em quando acelerar o coração? Umas batidas meio rápidas, meio fortes? Bom, o coração, ele é inervado por dois sistemas, simpático e parasimpático. O simpático aumenta a frequência cardíaca nas emoções, na alegria, na tristeza, no esforço físico e tal. E o parasimpático faz a contrapartida, ele segura o batimento do coração. Então, depende do que a gente está fazendo, tomar muito café aumenta a frequência cardíaca, fazer atividade física aumenta a frequência cardíaca, emoções boas ou ruins aumentam a frequência cardíaca. Né? Então, muitos fatores podem alterar os batimentos. O emocional né? é muito importante nessa frequência cardíaca. Né? Doutor Theo, quero agradecer então a sua presença aqui hoje, cardiologista, falando sobre infarto aqui no SBT Meio Dia. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço estar aqui colocando essas informações à disposição da população. A gente que agradece. Muito obrigada, doutor. Obrigado.